Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um estudo aqui no Projeto Pomni. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, compartilhe para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Já fizemos a oração antes de iniciar a transmissão. Vamos direto ao nosso estudo de hoje. Sempre lembrando que, caso você queira entrar em contato conosco, na descrição aqui do vídeo, há o nosso endereço de e-mail, né? Então, você pode nos enviar um e-mail e você então será incluído em nosso grupo de WhatsApp e terá então acesso à nossa sala Zoom. Certo? Estão visualizando aqui o slide? Podem me dar o retorno? Está tudo certo? Sim, Perfeito. Nova luz em busca do equilíbrio. Irmãos, está aí um tema desafiador para mim, pessoalmente. Não sei quanto a vocês. Mas sempre que eu ouço assim falar em uma nova luz, há um irmão aqui trazendo uma nova luz, há um profeta aqui ou acolá, né? Uma pessoa aí trazendo revelações, sonhos, né? A minha tendência é ficar com o pé atrás, não sei vocês. Então esse estudo foi importante para eu amadurecer também a minha postura em relação à nova luz, né? Qual é o equilíbrio correto? É muito natural da nossa parte rejeitarmos uma suposta nova luz, né, que aparecer. Mas temos que cuidar com os extremos, certo? Tanto aceitar qualquer nova luz que aparecer por aí é um risco, como veremos no estudo de hoje, quanto também rejeitar, ser resistente a uma nova luz pode também ser perigoso, pode colocar em risco até a nossa salvação, certo? Então vamos lá, sempre começamos com um texto bíblico. A Bíblia é a nossa referência sempre. Mas a vereda dos justos, o caminho dos justos, a trilha dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, verso 18. Então, meus irmãos, enquanto vivermos, isso vale também para a eternidade, estaremos aprendendo mais e mais, estaremos recebendo cada vez mais luz, né? Então, a nova luz é uma constante, deve ser uma constante na vida do cristão. Devemos orar para que Deus nos conceda nova luz, para que possamos apreciar melhor a luz que já recebemos, e estarmos abertos a novos conhecimentos, novas revelações. Agora, como lidar com isso? Como separar o trigo do joio, né? A luz verdadeira da falsa luz. Esse é o objetivo desse estudo. E claro que nós não esgotaremos aqui esse assunto, né? Os nossos estudos devem servir apenas para instigar os irmãos a continuarem estudando. Mas teremos no estudo de hoje a luz, o essencial, né, da luz que temos sobre a nova luz, né? Ou seja, como avaliar, como julgar a luz que venhamos a receber, certo? Bem, é importante termos em mente que guardar a verdade não é oposto a receber uma nova luz, certo? Então, eu posso perfeitamente guardar a verdade e receber uma nova luz, né? A luz anterior pode se somar, se acrescentar a uma nova luz e eu ter, então, uma luz ainda mais forte, né? Pensa assim, como se fossem várias velas, né, que vão se juntando e podem iluminar bastante ali um determinado lugar. Então, esse é o primeiro conceito que precisa ficar claro. O fato de aceitarmos a verdade, a última verdade presente, não exclui a possibilidade de recebermos uma nova luz. Aqueles que se sentem ricos e crescendo em bens, sem de nada necessitar,
estão cegos em relação à sua verdadeira condição diante de Deus e não têm consciência disso. Está no livrinho Outro Poder, página 23, parágrafo 1. Então, aí já temos o primeiro alerta, né? Aquele espírito laodiceano, e que também é o espírito lá da igreja de Sardes. Profeticamente, vocês se lembram? A igreja de Sardes se refere a qual momento da história? Da história do cristianismo, né? Porque as sete igrejas, elas existiram, foram igrejas literais, mas elas se referem aos diferentes períodos da história da igreja cristã. Então, a igreja de Sardes. Alguém se lembra? Pode mencionar no chat também, se quiser, tá? Alguém me pontuou que seria importante termos uma maior participação dos irmãos, né? O nosso tempo aqui é bem reduzido, então eu apresento o assunto, mas o legal é que, na medida do possível, a gente possa interagir também. Irmãos, pode falar, irmã Brenda. Falei irmãos, mas é irmãs por enquanto. Eu ia falar que ela foi a quinta igreja que eu tinha notado aqui, né, da era da Reforma, né? Isso, era da Reforma. E essa igreja é aquela que aparenta estar viva, mas está morta, uma igreja morta-viva, né? Por quê? Porque veio a luz da Reforma. Só que após a morte ali dos reformadores, após Lutero, após Calvino, aqueles que acolheram essa mensagem, essa luz maravilhosa da justificação pela fé, engessaram aquela luz que receberam, aprisionaram aquela luz, por assim dizer, criaram credos, impedindo então o progresso da reforma. E nós, adventistas do sétimo dia, nos consideramos herdeiros da reforma e entendemos que a reforma não acabou com Lutero, não acabou lá no século XVI. A reforma deve continuar. A luz é progressiva, certo? Então, nós somos herdeiros da luz, né, que foi trazida por Martinho Lutero, mas também a luz que foi trazida por John Wesley, quando ele trouxe, né, enfatizou a importância da santidade, da santificação. Os batistas do sétimo dia, né, com a mensagem do sábado, né, trazendo isso para o contexto cristão. Então, o movimento adventista, ele se consolidou, ele se estruturou a partir de uma série de várias luzes, né? E nós avançamos mais, né, com a luz do santuário e assim por diante. E teremos novos conhecimentos. Aí, agora, o espírito de Laodiceia é aquele espírito, olha, eu estou rico, de nada tenho falta e vamos ficar por aí mesmo, né? Não vamos progredir. Mas a verdade é progressiva e precisamos andar em luz crescente, certo? Então, os nossos pioneiros se reuniam, às vezes até altas horas da noite, estudando, buscando ali a palavra de Deus, buscando a luz, e receberam muita luz, certo? Aqui nós temos essa ilustração, né? E precisamos, então, andar em luz crescente, não é uma opção. Seria bom andar em uma luz crescente. Não, nós precisamos andar em luz crescente, certo? A luz da aurora. Bem, olha só a ruína lá do povo judeu. Qual foi a ruína do povo judeu? Foi a relutância dos judeus em deixar suas antigas tradições que os levou à ruína. Estavam determinados, olha só, determinados a não ver qualquer falha em suas opiniões próprias e na sua forma de expor as escrituras. Então, esse é o espírito farisaico, né? Temos aqui essa ilustração. Os irmãos sabem muito bem a oração ali do publicano e do fariseu. Não viu falha alguma ali nas suas próprias opiniões, interpretações, sequer admitiam a possibilidade. Nós vamos ver no estudo de hoje que nós temos que admitir a possibilidade de estarmos errados.
Porque se estivermos em algum ponto, vamos corrigir, vamos avançar, vamos melhorar, certo? Agora, os judeus não. E aí, um espírito de farisaísmo, o espírito de farisaísmo tem influenciado o povo que diz crer na verdade para estes últimos dias. Estão satisfeitos consigo mesmos. Dizem, temos a verdade, não há mais luz para o povo de Deus. Então, veja, a história se repetindo. Aquilo que causou a ruína lá do povo judeu tem contaminado o nosso povo hoje. Muitos por aí dizem, temos a verdade, não há mais luz para o povo de Deus. Que isso? Você vinha apresentar aqui uma nova luz, né? Isso é coisa de dissidente, de herege. Irmãos, o estudo de hoje vai mostrar que pode ser sim coisa de herege, pode ser coisa de dissidente, como também pode ser uma luz que vem de Deus, certo? Olha, é loucura falar com desprezo a respeito dos que Deus enviou com uma mensagem verdadeira. Uma loucura, então tome muito cuidado. Quem está aqui na sala Zoom, eu, aqueles que assistirão pelo YouTube, né? Quando aparecer aí um mensageiro de Deus, alguém pregando uma mensagem um pouco diferente daquilo que você está acostumado, de ridicularizar, de desprezar, de rotular essa pessoa, porque é uma loucura. E na hora o que me veio à mente foi aquela história envolvendo Eliseu e aqueles jovenzinhos, né, que zombaram de Eliseu e Eliseu os amaldiçoou e apareceram duas ursas lá e despedaçaram aqueles jovens, né? Então é loucura falar contra aqueles que foram enviados por Deus com uma mensagem verdadeira. Temos que ter cuidado com isso. Sinal de crescimento. Temos aí um sinal de crescimento. Sempre que o povo de Deus estiver crescendo em graça, obterá constantemente compreensão mais clara de sua palavra, da palavra de Deus, certo? É vontade de Deus que todos os fundamentos e posições da verdade sejam cuidadosa e perseverantemente estudados, com oração e jejum, certo? Todos os fundamentos e posições da verdade precisam ser estudados. E nós sabemos muito bem que existem algumas posições, alguns aspectos ali. Vamos falar, por exemplo, da natureza de Cristo. Não há um consenso, não há um voto da igreja, né? Se Cristo veio, se Cristo encarnou como a natureza pré ou pós-lapsariana. Então, demanda o quê? Continuarmos estudando, perseverando ali para chegarmos, em algum momento, quem sabe, num consenso sobre isso. Alguns alertas, irmãos. Logo no início da pesquisa, Ellen White fala sobre isso, né? Então, quando as pessoas definitivamente então concordam, não, algum irmão, alguém aqui está apresentando uma nova luz, vamos pesquisar, vamos estudar esse assunto. E logo no início, o que que se manifesta? Um espírito não cristão. Isto é aquilo que Satanás se deleita, né? Que existam discórdias, divergências, divisões, como ocorreu na nossa igreja em 1888, quando Wagner e Alonso Jones apresentaram a mensagem ali de justificação pela fé, certo? É um espírito não cristão. Aproxima-se o tempo em que cada um de nós estará só, sem o privilégio da comunhão com os irmãos. Ellen White fala sobre isso, estaremos ali isolados e poderemos eventualmente ter que apresentar a verdade, né, perante tribunais, pessoas influentes. E por isso precisamos avançar na pesquisa, no estudo agora. Quando é apresentada uma doutrina que nos não satisfaz o espírito, uma doutrina que eu não concordo, que me deixa desconfortável, devemos o quê? Dirigir-nos à palavra de Deus, buscar o Senhor em oração e não dar lugar ao inimigo para vir com suspeitas e preconceitos. Porque é muito comum suspeitas e preconceitos. Esse irmão é louco, esse irmão é dissidente, ele quer fundar aí uma nova igreja, um novo movimento, ele é um herege, e etc. Então, isso aí não provém de Deus, tá? A nossa postura não deve ser de suspeitas e preconceitos, deve ser de buscar a palavra de Deus em oração.
Irmãos, a prova da nova luz. Nossos irmãos devem estar prontos a investigar com sinceridade todo ponto controvertido. Se gera então controvérsia, vamos estudar com sinceridade. Se um irmão está ensinando um erro, os que se acham em posição de responsabilidade devem sabê-lo. E se está ensinando a verdade, devem colocar-se ao lado dele. Simples assim. Quando aparece um erro, ele nunca é inofensivo, por menor que seja, tá? Ele nunca santifica, mas sempre traz confusão e dissensão, divisão. Então precisamos estar atentos a isso. Investigar, se é verdade, vamos acolher, vamos ficar do lado da verdade. Se é um erro, vamos reprovar. Deus não esqueceu o seu povo, escolhendo um homem isolado aqui e outro ali, como os únicos dignos de que lhes confia a verdade, certo? Então, essa igreja, esse movimento, que é um movimento profético, ele não vai avançar com um aqui e outro ali, né? Como que ele vai avançar? Vai avançar em conjunto. Então, quando surgir uma luz, Deus vai levar o seu povo a estudar, a reconhecer e a abraçar essa nova luz. Ninguém confia em si mesmo, certo? Então, uma orientação para quem aí está descobrindo uma nova luz. Ah, eu acredito que eu encontrei uma nova luz. Estou orando, tudo bem, estou estudando, mas mesmo assim não devo confiar em mim mesmo. Como se Deus tivesse conferido a mim uma luz especial acima dos irmãos, certo? Nenhuma nova doutrina ou interpretação da Bíblia deve ser recebida sem antes submetê-la à consideração de irmãos de experiência. Então, chame os anciãos, chame aqueles irmãos de oração, irmãos experientes que estão ali lutando há anos, né? Debaixo ali da bandeira do príncipe Emanuel. Leve até eles esse assunto, essa luz que você tem recebido. O fato de certas doutrinas terem sido consideradas como a verdade por muitos anos pelo nosso povo não é uma prova de que nossas ideias sejam infalíveis. Temos aí as 28 crenças fundamentais, né? Elas estão ali muito bem explicadas no livro Nisto Cremos. Olha, o fato de termos essas crenças aí já há tantos anos não significa que elas estão isentas de erro. Eventualmente pode ter ali alguma coisa falível ali, certo? Por isso precisamos sempre avançar no estudo, em conjunto, com humildade, né? Levando isso ao conselho de irmãos de experiência. Ao passo que todo indagador capaz deve buscar a verdade tal como é em Jesus, há ainda coisas não simplificadas, declarações que a mente humana não pode apreender nem deslindar pelo raciocínio sem estar sujeita a fazer cálculos e explicações humanos, os quais não se demonstrarão um cheiro de vida para a vida, certo? Então, há questões ali que não foram simplificadas. Nós sabemos que existem coisas que não foram reveladas que pertencem a Deus. As que foram reveladas, sim, pertencem a nós, aos nossos filhos, né? Assim que a Bíblia instrui. Perto da vinda de Cristo, ou seja, no tempo que nós estamos vivendo aqui, surgirão homens proclamando o quê? Uma nova luz, cuja tendência será abalar a fé nos marcos antigos. E quais são os marcos antigos da fé adventista? A mensagem de saúde, o estado do homem na morte, o espírito de profecia, né, que tem sofrido muitos ataques e continuará sofrendo muitos ataques, o santuário celestial, a lei de Deus, a vitória sobre o pecado, a justificação pela fé. São marcos antigos. E aí surgirão homens. É um sinal da proximidade da volta de Jesus, né? Homens proclamando o quê? Uma nova luz. O objetivo é abalar, então, esses pilares aqui. O santuário, irmãos, de modo especial,
será atacado e tem sido atacado, né? Ellen White escreveu: futuramente surgirão enganos de toda espécie e carecemos de terreno sólido para os nossos pés. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como a de que não existe um santuário. Doutrina falsa, irmãos. Não há um santuário. Quando você ouvir isso daí, é uma doutrina falsa. Essa nova luz não provém de Deus. Ela provém da tocha de Satanás, certo? Este é um dos pontos em que alguns se apartarão da fé. Então, alguns vão dar ouvidos a isso e vão acabar se apostatando, certo? O cerne ali da mensagem adventista é o santuário celestial, né? É a doutrina ali mais distintiva. O sábado, temos os batistas do sétimo dia, outros grupos que guardam o sétimo dia da semana. Agora, o santuário celestial é uma doutrina distintamente adventista do sétimo dia. Qual é a nossa salvaguarda, né? Pensa ali no colete salva-vidas, numa boia, né? No meio desse mar revolto, né? Com tantas vozes, tantas luzes, tanto erro. Apegue-se firmemente à sua Bíblia, pois suas sagradas verdades podem purificar, enobrecer e santificar a pessoa. E já vimos que o erro nunca santifica, o erro nunca purifica, nunca enobrece ninguém. Cada um de nós deve buscar a Deus para obter a iluminação divina. Então, essa é uma busca individual. Não fique confiando na intercessão de alguém, nas orações de alguém da igreja, enfim, é uma busca individual. Possuímos apenas os vislumbres dos raios da luz que nos há de vir ainda. Olha que promessa maravilhosa, irmãos e irmãs. Não estamos fazendo o máximo com a luz que o Senhor já nos tem concedido, e assim deixamos de receber acréscimo de luz. Não andamos na luz que já foi derramada sobre nós. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 401. Então, se nós não andamos na luz que já recebemos, nós deixamos de receber nova luz. Se não apreciamos os testemunhos, as escrituras, nós deixaremos de receber nova luz, certo? Então, esse caminho estreito, que a irmã White viu em visão, vai se tornando cada vez mais estreito e muitos vão acabar, então, caindo, saindo fora desse caminho. Por quê? Estamos rejeitando a luz que já temos e não vamos receber a nova luz que muitos irão receber, né? Antes ali da volta de Jesus, os fiéis, aqueles que têm se santificado. Quando a nova luz, entre aspas, né, é perigosa, temos aí os ardis de Satanás. Desviar a mente para algum ponto obscuro ou não importante, algo que não é essencial para a salvação. Está lá na meditação Cristo Triunfante, página 401. Então é um dos ardis de Satanás, desviar para algum ponto obscuro, algum ponto que não é importante, algo que não é essencial para a salvação, certo? Então temos aí uns irmãos, né, defendendo a retomada das festas judaicas. Que, aliás, nós temos luz suficiente para não retomarmos, né? Então, eu nem diria que esse assunto é um assunto obscuro. Na verdade, ele foi esclarecido, certo? A mensageira do Senhor nos orientou a não retomarmos esses antigos rituais, festas dos tabernáculos e daí por diante. Mas ainda vamos considerar, ainda assim, que, né, que fosse um ponto obscuro, um ponto ali que não é tão importante, não é essencial para a salvação. É ardil de Satanás desviar a mente para isso, criar controvérsia, né, fazer as pessoas ali perderem tempo, gastarem energias ali montando cabana, já pensou? Não devemos gastar tempo com assuntos insignificantes. Assuntos insignificantes.
Vocês já devem estar pensando em alguns desses assuntos, né? São muitos por aí, certo? Olha o que a mensageira do Senhor falou sobre ideias singulares, ou seja, a ideia que um indivíduo tem. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma luz. Nossos pastores, isso vale também para todos, né, devem cessar de demorar-se sobre ideias singulares. Ideia que é só minha, ou de mais um outro, sabe? Não é para ficar perdendo tempo com aquilo. Você precisa ver a questão como eu, caso contrário, não se salvará. Fora com essa pretensão. São palavras da mensageira do Senhor. Fora com essa pretensão. Aquele que acha que tem ali uma ideia singular e que os irmãos, caso não aceitem, né? Como o próprio, né, que trouxe aí, que tem trazido essa. Vou voltar aqui porque o irmão Edilson aqui não viu. Aqui, ó. Aquele irmão que está lá em Capitólio, né? Trazendo essa nova luz aqui e segundo pessoas próximas, né, ele tem tido essa postura, essa pretensão, né, fora com essa pretensão. Se são ideias singulares, se Deus não tem movido o seu povo, né, para abraçar essa mensagem, se irmãos de fé, irmãos experientes ali não estão avalizando essa interpretação, fora com essa pretensão. A pessoa pode até guardar isso para ela, seguir lá, né, mas não tentar impor, tentar forçar isso a outras pessoas, né? Você precisa ver a questão como eu, não. Se você não vê como eu, tudo bem, nós continuamos sendo irmãos, vamos continuar estudando, orando, né? Certo? Essa deve ser a postura do cristão. Irmãos, o afã, o que é um afã? É um anseio, é uma sede por originalidade. Então, no livro Cristo Triunfante, página 402, a irmã White diz lá, ó, alguns zelosos que canalizam e reúnem todas as energias com vistas à originalidade. Ah, eu tenho que tirar agora, eu tenho que tirar da cartola aqui alguma ideia original, alguma coisa nova, né? Para mostrar para os irmãos que eu tenho aqui uma nova luz, enfim. Esses aí têm cometido um grave erro ao tentar manter algo sensacionalista, maravilhoso, algo arrebatador diante do povo. Mais frequentemente, nem mesmo eles sabem do que estão falando. Olha, a gente não deve aí ficar se demorando com aquilo que entendemos que é um erro, né? Mas eu estou pontuando aqui algumas coisas apenas para os irmãos estarem prevenidos, né? Então, até essa ideia aí de livros apócrifos, né, tem sido trazida com base em uma citação da irmã White, que eu já expliquei aqui no canal do Projeto Pomone. Eu expliquei à luz da enciclopédia Ellen White, né? Aquela citação que ela não foi retomada pelo irmão White. As pessoas ali na época dela não se apegaram àquilo ali. Então, com base nisso, o indivíduo tem ali dedicado ali um grande esforço, né, para traduzir, para publicar livros apócrifos, livros que, embora tenham ali alguma sabedoria, alguma informação histórica, né, como são os livros de primeiro e segundo Macabeus, né, tem muita informação histórica ali. Eu sou professor de história, eu recorro a esses livros, né, para entender a revolta ali dos Macabeus, aquele contexto, o choque ali do judaísmo com o helenismo, enfim. Agora, uma coisa é encarar esses livros como livros históricos, fontes históricas, eventualmente, como livros que podem trazer ali alguma sabedoria. Outra coisa é entender esses livros como inspirados, como parte do cânon. Há um perigo muito grande nessas coisas. E a gente vê que é um esforço, como Ellen White diz aqui, para trazer algo sempre sensacionalista, algo original, algo arrebatador, né, perante o povo. Então eu faço vídeos, jogo isso nas redes sociais e tem sempre ali um assunto quente, né, sendo apresentado aos irmãos. Muito cuidado com isso. Irmão Edilson, tem algum comentário?
Ainda não. Perfeito, irmão. Nós estamos caminhando para o fim. Olha, temos todas essas advertências, né, em relação a essa falsa nova luz, né, que tem sido trazida e continuará sendo apresentada, né, até o fim dos tempos. Eu falei aqui um pouco antes, do santuário, né, o ataque ao santuário, né, isso aqui foi claramente revelado à mensageira do Senhor. E outros ataques, né, a verdades assim basilares, marcos antigos da fé cristã, da fé adventista. Temos que estar prevenidos quanto a tudo isso. Porém, pelo estudante que está aprendendo, serão encontradas e ansiosamente aceitas nova luz, novas ideias, novas gemas da verdade, né? Então, estou sempre lembrando, sempre frisando que existe o vinho de Babilônia, a verdade misturada com o erro, e existe também novas fontes, água pura que irá surgir, que irá brotar por aí no, neste deserto, né, que nós estamos trilhando rumo às mansões celestiais. Temos aqui, irmãos, na história, inclusive na história recente, alguns líderes assim messiânicos, né, que alegaram trazer uma nova luz e que provocaram tragédias, né, como Jim Jones, do Templo dos Povos, que influenciou seus seguidores a cometerem um suicídio coletivo lá na Guiana. E ele próprio apareceu morto também, com um tiro na cabeça. Ninguém sabe se ele foi assassinado ali naquele momento ou se ele se suicidou. Enfim, mais de 900 pessoas. Então, olha que tragédia, né? Crianças, mulheres, pessoas de diversas idades. O David Koresh, isso aqui é mais recente, né? 1994. Levou seus seguidores ali, né? Ele que era um dissidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? O chamado ramo davidiano, algumas interpretações próprias do Apocalipse, e as autoridades americanas se sentiram ali ameaçadas porque ele estava acumulando armas, né? Lá no rancho dele, lá no Monte Carmelo, né? Como chamava, né? Então houve um cerco que durou ali um bom tempo, a televisão transmitindo aquilo e uma crise tremenda que terminou ali com um incêndio e a morte ali de vários dos seguidores dele e ele também ali no meio daquilo tudo. Então são extremos da nova luz, né? Eu terminei também recentemente a recapitulação de um livro chamado Cuidado com os Anjos. Se você não assistiu, está no nosso canal, né? De um grupo também da Igreja Adventista, pessoas que estavam ali no pequeno grupo estudando a palavra de Deus, mas se deixaram levar por uma suposta nova luz, começaram a ter contato com anjos, como esse nosso irmão que está lá no Capitólio, né, com essas novas luzes, né, por assim dizer, ele tem alegado, né, tido contato com anjos, ele e a família dele. Isso é muito perigoso, irmãos, muito perigoso. E todo o desfecho lá dessa história lá desse grupo, depois vale a pena ler o livro ou acompanhar lá nos vídeos, né? Porque não dá tempo aqui para a gente comentar. Mas também terminou em tragédia. Finalmente, irmãos, à luz, da palavra de Deus, nós temos que perseverar em conhecê-la. Está em Oséias 6, verso 3. Então conheceremos se prosseguirmos em conhecer o Senhor. Se nós prosseguirmos em conhecer o Senhor, nós teremos cada vez mais nova luz e iremos avançar com segurança, certo? Meu compromisso com Deus, então, que seja rejeitar todo o sensacionalismo e, ao mesmo tempo que vamos rejeitando o sensacionalismo, não nos afastar dos marcos antigos da fé adventista, o santuário, a lei de Deus, o sábado, justificação pela fé, mensagem de saúde, espírito de profecia, vitória sobre o pecado e daí por diante.
Não me fecharei a novas verdades, mas as avaliarei à luz das Escrituras. Sempre que uma nova e verdadeira luz for concedida ao povo de Deus, eu a abraçarei e a promoverei. Amém, irmãos? Amém. Amém. Então, esse estudo de hoje serve para nos dar assim o balizamento. Temos aqui conceitos, instruções para que quando então surgir uma nova luz em nosso meio, tenhamos a clareza, o discernimento para avaliá-la à luz das Escrituras, à luz do assim diz o Senhor. E se for realmente uma nova verdade, uma nova luz, que Deus seja louvado. E se for uma falsa nova luz, que venhamos então a rejeitá-la. Certo, irmãos? Algum comentário rápido? O nosso tempo aqui está se esgotando. Rúbia acabou de chegar, mas o estudo é gravado e logo mais estará no nosso canal no YouTube, certo? Quem ainda não é inscrito, vale a pena se inscrever. Vou mostrar aqui para vocês aqui é o nosso canal do Projeto Pomone, certo? Temos aqui as playlists com os estudos que já fizemos anteriormente, séries, né? Então fica aí esse convite. Manrúbia, se já está no nosso grupo, ok. Se não está, está aí o meu contato no chat. Irmãos, que Deus os abençoe. Uma excelente semana, desde já a todos. Antes, um sábado, né, que estamos iniciando também, um ótimo sábado. E fica aí, então, o convite para a próxima sexta-feira, estarmos reunidos nessa sala Zoom novamente. Deus abençoe a todos. Grande abraço, irmãos. Tchau.